Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Espaço Aberto. O meu nome é Vicente Fran Domingos. Voltamos para dar continuidade ao nosso debate, sim, debate este que fala sobre a democracia e a verdade eleitoral. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Boa noite, Miguel. Boa noite, família Pino. Boa noite, família moçambicana. A todos os internautas que neste momento nos escutam, tentando acender aqui uma vela, uma luz. Como se diz, na boa maneira africana, em vez de amaldiçoar a escuridão, acendamos a luz. Então, estamos aqui mais uma vez para acender essa luz que tanto precisamos neste momento de conturbação social. Bom, ora bem, cá vamos. A democracia. A democracia foi fundada em África. É um sistema de governação típico africano que na África ele tinha uma configuração especial. O que acontecia? Nós tínhamos a elite africana. A elite africana é que desenvolvia o sistema de democracia. A grande questão e o grande esclarecimento que se pode dar aqui é que o que é uma pessoa da elite? Uma pessoa da elite é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, cultural, extremamente alto. Só para ter uma ideia, é uma pessoa que tem que ter, no mínimo, um conhecimento em todas as áreas de conhecimento na academia, de nível de licenciatura, no mínimo. Ou seja, tem que estudar ciências exatas, tem que estudar ciências, tem que estudar humanidades, tem que estudar uma série de outro tipo de conhecimentos. E esta pessoa estar informada sobre quase tudo. Exato. A segunda característica que esta pessoa, que se chama elite, deve preencher é que ela tem que ou estar ligada à agricultura ou então à pecuária. Exato. Porquê? O mundo ele gira apenas sobre estas duas indústrias, agricultura ou pecuária. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um criador de gado. Um criador de gado pode se transformar numa pessoa da elite da seguinte forma. Ele cria gado numa dimensão e quantidade que a quantidade de gado que ele vai ter vai lhe obrigar a criar, em média, uma coisa de 10 ou 20 indústrias, em que ele vai usar a matéria-prima, os subprodutos que são extraídos por exemplo, no abate de gado. Ou então gado bovino ou caprino, ou seja que seja. Por exemplo, a pele do gado pode ser curtida e usada para a indústria do vestuário, moda e vestuário. Pode ser usada na indústria de móveis, para fazer cadeiras e por aí em diante. E pode ser usada também na indústria alimentar. Pode ser usada em outros tipos de indústria, inclusive a indústria da saúde. Exato. Esta pessoa, com esta quantidade de gado que vai criar, ela vai influenciar, por exemplo, na cadeia de valor, de consumo, de um país como Moçambique. Ele vai distribuir, por exemplo, essa produção ao longo dos 34, 35 milhões de pessoas que nós somos aqui em Moçambique. Uma forma por causa diferente. do impacto financeiro da produção que ele vai ter. E esta pessoa, com esta quantidade de dinheiro, ele pode, por exemplo, financiar o funcionamento do Estado. Ou seja, através do imposto e outras taxas, ele pode financiar o Estado.
moçambicano, Exatamente, por causa mas da quantidade de dinheiro. exatamente, mas isso onde é que poderia se encaixar? O No, no, outro aspecto ainda nesses são os requisitos que uma pessoa da elite deve ter. Esta pessoa, ela está profundamente ligada à espiritualidade, neste caso do povo moçambicano, no sentido de que estas pessoas da elite, eles têm um outro domínio, um outro conhecimento, que é digamos assim, um conhecimento místico sobre o povo que eles representam. exato. Estão ligados à cultura e à espiritualidade desse povo, portanto. Uma pessoa assim, desta maneira, ele detém tanto dinheiro, mas tanto dinheiro e poder e influência na sociedade, que ele deixar de fazer o que ele faz, por exemplo, para ir sentar numa cadeira e governar o país, é inútil. Ele vai continuar a fazer aquilo que ele faz. Ele vai estar na indústria em que ele está e continua a produzir riqueza para o país, mas esta pessoa tem um perfil ideal para poder escolher um governante. É aí onde surge. É dali onde ontem eu dizia que o povo não está qualificado a dizer que ele quer um governante X por causa disso. Porque a relação da escolha de um governante é uma relação de poder. Só quem tem poder real é que pode escolher quem pode governar. Em poucas palavras, só quem tem dinheiro é que pode identificar ou Mais ou escolher. menos isso, mas ultrapassa um bocadinho isso, porque ser da elite não é só ter dinheiro. É preciso ter dinheiro, é preciso ter conhecimento, é preciso tu teres um Influência. conhecimento místico Exato. da cultura e espiritualidade. E quando tu tens o domínio da cultura e espiritualidade do povo, alcanças um outro segmento de ser e estar que é praticamente acima de homens médios, ou seja, de uma pessoa do povo. Você é uma pessoa da elite, é uma pessoa do topo. Então, o topo, na verdade, são pessoas extremamente moralizadas, com um grande poder financeiro, econômico e moral, que eles influenciam a sociedade em que eles estão. Não é uma questão só de ter dinheiro. Porque se fosse a questão de ter dinheiro, a pessoa tem o dinheiro, mas mesmo assim pode prejudicar bastante a nação onde ele está. Então, para cortar a tendência de a elite, estas pessoas que têm dinheiro, prejudicarem a nação onde eles atuam, tem a questão da formação espiritual e moral da pessoa, Exato. que praticamente corta a tendência desta pessoa, por exemplo, explorar o povo e por aí em diante, ou então, de alguma forma, prejudicar o povo. Então, estas pessoas são as pessoas que têm mais interesse que o povo, de fato, tenha o poder. Então, transfere uma parte do poder que eles têm para o povo. Através de quem? Através dos presidentes e chefes de Estado. Que de onde é que vêm os presidentes e os chefes de Estado? Vêm da classe média. Não da elite, nem do povo, mas vem da classe média. A questão do povo fazer o rally para escolher a liderança é uma questão de passar a mensagem de que, de fato, o povo tem o poder e as pessoas ficam satisfeitas com isto, mas esse poder que o povo tem não é suficiente para influenciar na escolha do líder do país. Mas, entretanto, o líder que vai sair a ser escolhido pela elite, que a elite terá um conhecimento superior em relação ao povo e à classe média, a elite vai escolher alguém da classe média que reflete mais ou menos os interesses ou então as expectativas do povo e também responde aos anseios da elite. Exatamente, mas de onde nasce a democracia neste contexto em que o engenheiro Tim esteve aqui, desculpa usar
o último não, questões de mesmo, é, Não tem problema, já exatamente. entendi. Como é que, de onde surge a democracia? A democracia surge do pessoal, da elite, a democracia surge do povo, a democracia surge do Estado. Ok, A democracia, e quem trouxe a democracia em África? Ou a quem criou a democracia, democracia? a democracia nasceu da consciência do povo. A consciência do povo é um artifício que é criado através deste grupo restrito que eu chamo de elite. São pessoas extremamente conscientes, extremamente moralizados e de ética muito apurada, que eles viram a necessidade de organizar socialmente as pessoas. Mas entenderam também que no povo, aquilo que se chama povo, você não tem uma quantidade suficiente de consciência popular Exato. que pode, por exemplo, influenciar na escolha do líder. Muitas vezes o povo pode se guiar por algum tipo de emoção ou então ser facilmente influenciado por algum um líder que está na posição intermédia pelos seus dons de fala e de coação verbal, né, sobre o povo e de alguma forma influenciar o povo a ter que escolher um líder que não reflete os interesses verdadeiros da nação. Então surge quem salvaguarda os interesses verdadeiros da nação, que esses interesses devem ser conciliados sempre os interesses do povo e os interesses da elite. A partir do momento que você retira os interesses do povo e prevalece os interesses da elite, então tens uma ditadura. A partir do momento que tu retiras os interesses da elite e prevaleces os interesses do povo, tens anarquia. Então os africanos conseguiram construir um sistema que equilibra a necessidade da elite manter-se e a necessidade do povo prevalecer e caminharem todos em conjunto. Então criou-se uma espécie de sociedade secreta, se quiseres, que vai indicar o caminho que o povo deve tomar numa determinada, num determinado momento de escolha de liderança do país. Mais ou menos aquilo que se passa no Vaticano quando se escolhe o Papa. O Papa não é escolhido pelos religiosos, nem pelos cardeais, nem pelos padres e por aí em diante. Não. O Papa é escolhido por uma instituição, um órgão que se chama Colégio Eleitoral. O colégio eleitoral que existe no Vaticano é exatamente o mesmo colégio eleitoral que existe nos Estados Unidos da América e na Europa. Mas o que é o colégio eleitoral? É a elite. Quer dizer que o Vaticano também tem a sua elite. Quando realizam-se eleições para escolher o Papa no Vaticano, aquilo que acontece, não há votação. Há apenas uma reunião secreta, portanto seria uma reunião mística que envolve os cardeais e os bispos, os padres, numa conferência especial, em que as pessoas fazem um retiro. E no fim de 48 horas ou 72 horas, há aquilo que se chama o fumo a sair da Capela Sistina e a anunciar que já tem o Papa. Então vai ver um cardeal a sair daquela Capela Sistina a gritar: "Habemos Papa", o que quer dizer que já temos o Papa. Mas a eleição foi uma eleição secreta dentro de um corpo de elite do Vaticano. Na democracia, assim como foi fundada pelos nossos ancestrais, funciona exatamente da mesma forma. E quem está a seguir estes ensinamentos da democracia pelos africanos é o Vaticano até agora. Na América funciona um bocadinho de uma outra. Mas quem levou a democracia na América, Ásia,
a Europa. Ontem havia explicado que os europeus, todos eles foram alunos de nossos Sim, sim, ancestrais sim, sim, teria aqui dito, na sim. África. Primeiro foram os gregos, estudaram aqui em África, entenderam a ciência, mas eles, quando chegam na Europa, eles mudam o conhecimento que tiveram daqui da África, por causa do matriarcado e do patriarcado. Ao passo que a democracia original da África, ela é um sistema matriarcal, a democracia na Europa e na América é um sistema puramente patriarcal. Baseia-se no controle e na escassez, na força, na manipulação. Esta é a democracia que neste momento a gente está a ver no mundo. É a democracia que está em força em Moçambique, em que você tem instituições do Estado que têm o esforço de controlar o povo, controlar as instituições para ter resultados que respondam aos anseios do topo, que é a elite. Mas dizia ontem que em África não temos a elite. Porque apesar de que existem neste momento pessoas que podem se designar da elite em Moçambique e em África, essas pessoas não têm a qualificação certa e completa de ser elite. Por quê? Há uma série de requisitos aqui que faltam, que é uma coisa de 4 requisitos apenas. Podem ter o Quais poder são? financeiro, podem ter o poder financeiro e económico, mas não têm, por exemplo, eles não são industrialistas. Eles não cobrem nenhuma cadeia de valor de fornecimento de qualquer coisa que seja em Moçambique. Dependem de multinacionais estrangeiras para fornecer ao povo. Por que a democracia parece a favorecer mais aos Estados Unidos, à Europa, não à África? É E porque na Europa e na América existe a elite. E a elite, ela quer manter o seu braço de controle sobre o povo europeu e americano. é por essa razão que em menos de 24 horas Eles têm os resultados. Mas em África, quando vens em África, tu não tens elite. As pessoas do governo não são a elite, porque eles não têm o conhecimento necessário para serem consideradas elite. São pessoas influentes, é verdade, têm algum capital, influem de alguma forma um pouquinho na economia, mas não têm a profundidade que se deseja para que sejam pessoas consideradas elite. Por quê? A Europa e a América não deixam que os africanos construam a sua elite. Ontem teria deixado ficar que a democracia de Moçambique não se faz sentir porque nós monopolizamos o poder da mulher. E hoje em dia estamos a sofrer por isso. Sim, E qual é o conselho que gostaria de deixar aos africanos, ou mesmo os moçambicanos, para que olhem ou reveem a esta condição, porque no final de tudo nós estamos a ter estamos a ter uma guerra por falta deste entendimento, sim. posso assim dizer. Se Então, tivermos- qual é o conselho que o engenheiro Jeremias Timp deixa ficar em torno desta situação em que não somos nós os moçambicanos, mas sim a África toda, que já perdeu a qualidade de domínio, sendo que eles mesmos é que criaram a democracia, mas hoje em dia a mesma democracia se faz sentir em outros pontos do mundo, não sendo na própria casa. Será que Sim. estaremos a usar aquele brilho que diz o seguinte, o filho de casa não brilha em casa, brilha fora? Exatamente. Qual é o contexto? Olha, Miguel, o conselho que eu deixo nesta live, e considerando até o momento em que estamos a viver agora, sobretudo para todos os partidos políticos, os concorrentes à posição de Presidente da República de Moçambique nas últimas eleições, a partir do Partido Frelimo, o Partido Podemos, o Partido Renamo, o Partido MDM, o Partido PIBO, o Partido Ecologistas,
o outro, o Partido dos Verdes, e por aí em diante. O único conselho que eu deixo, que nem sequer é o último, o conselho que eu deixo é que, se nós quisermos falar da democracia e implementar a democracia em Moçambique, nós precisamos de construir a nossa elite. A elite é um corpo místico. Não é necessariamente você ter dinheiro e ter algum poder financeiro que você vai se chamar de elite. Você é apenas um consumidor, uma pessoa da classe média. Então você precisa evoluir para um nível da elite, em que a tua consciência deve ser desenvolvida, tem que ser construída e desenvolvida num nível muito alto, em que você vai ter influência sobre o povo, mas a partir da mente, não a partir da força, sobre o povo, não, a partir da mente e do conhecimento, você vai levantar o teu povo e caminhar em frente. Esta construção desta elite faz-se apenas de uma única maneira. É na base da união e convergência num único objetivo, para que a gente caminhe num só passo, num só sentimento, com um objetivo comum. Mas como isso será possível? Porque vamos entender, a MDN ou a Renam também tem o seu candidato que pretende Ascender ao poder. exatamente. Mas Sim. como é que seria esta união, essa escolha? Quais são essas condições que a elite precisa a ter? Deste o exemplo, há minutos ou há poucos, Sim. que o Vaticano escolhe o seu Papa numa sentada a portas fechadas. Depois, Exatamente. no final, sai anuncia. Como Exatamente. seria com o nosso país, como seria em Moçambique, sabendo que existem outros partidos que vêm para concorrer? A primeira Como é que coisa, isso seria a possível? primeira coisa que tem que acontecer é que as pessoas têm que ouvir esta live primeiro. Entender que não é possível você ter a democracia sem ter elite. Neste E caso, também, segundo, tem que entender que elite não é o fato de você assambarcar dinheiro, acumular dinheiro, ter aí uma série de propriedades e dizer que você é elite. então, Você precisa de estudar, você precisa de se educar. Quando você se educa, então a tua consciência muda, ela altera. Você fica uma pessoa melhor. Aliás, você fica uma pessoa muito melhor quando você estuda. qual seria a diferença? E você tem que estar ligado, nós somos africanos, pretos, estas pessoas que querem ascender ao nível da elite, têm que saber que eles têm que refletir a espiritualidade do povo. Mas qual seria a diferença entre monarquia e democracia, se aí o povo não vai ter poder de escolha? Ou seja, não vamos ter muitos candidatos, só vamos ter O povo vai ter, sim, o poder de escolha, tem que estar lá. Como eu disse, o povo deve manifestar a sua vontade de promover líderes nas suas assembleias onde eles vivem. Posso chamar agora de, por exemplo, se desce ao nível local, distrital, vais ter assembleias populares lá, por exemplo. Vai eleger governantes ou líderes, aqueles que mostram vontade de servir o povo. Esses são empurrados pelo povo na localidade, no distrito, na província, até, por exemplo, ao nível central do governo. Mas estes candidatos do povo são depois escrutinados, nesse nível, depois de serem escolhidos, são escrutinados através do colégio eleitoral. Ou seja, o sistema de escolha a um nível superior, apesar dessas pessoas terem ascendido pela vontade do povo, eles são escrutinados por um corpo de elite. É a elite que vai agir e escolher entre aquilo que eles veem que o povo deseja. Vai empurrar uns tantos quantos, umas dezenas de pessoas, mas quem faz o último escrutínio é a elite. É assim que funciona no Vaticano, é assim que funciona na América, é assim que funciona na Europa. Não existe tal coisa de o povo dizer que escolheu Não. Não existe, não é assim.
Nunca houve isso. O escrutínio é feito por um corpo de elite. Na Europa, na América, é assim que funciona. Então, onde colocamos os partidos da oposição? Se já temos elite que vai escolher. Os partidos da oposição têm a função, na verdade, aquilo que acontece, e este é o maior erro, se tu fores a reparar, nos Estados Unidos e na Europa tu não tens mais de 2 partidos, ou 3 ou 4. Aquilo quer significar o quê? Que eles já conseguiram construir uma verdade. Ou seja, o povo americano e o povo europeu conseguiu construir uma verdade sobre eles. O que é um processo de construção de verdade? O processo de construção da verdade é aquele que permite que um povo fale a mesma língua. As diferenças entre esse povo não sejam tão graves Exatamente. e profundas, de modo que dê, por exemplo, a fazer 30 partidos políticos, 100 partidos políticos por causa de ideologias diferentes. Então, a tendência tem que ser de convergir para o mesmo pensamento, para conseguir o quê? Ter o mesmo passo, o mesmo ritmo, ok? E a mesma direção em que se pretende ir. Sem construir, sem fazer desta maneira, enquanto mantivermos estas diferenças, dizer que eu sou do Pimo, eu sou da Frelimo, depois eu sou da Renamo, então nós somos inimigos, nós temos que lutar, porque democracia é assim mesmo. Não é assim a democracia. A democracia significa que as pessoas devem viver na abundância e na liberdade, apenas isso. Mas dentro da liberdade e abundância, você deve entender que a tua participação, da maneira como tu vês o mundo, eu, por exemplo, não vejo da mesma forma. Mas mesmo assim, falamos a mesma língua. Por quê? Porque nós queremos ir para frente. Então, o Pimo, neste momento, o que está a fazer, através do seu burial político, é construir uma ideologia que vai permitir, daqui a alguns anos, os partidos políticos, incluindo o próprio Partido Frelimo, entendam que não temos hipótese nenhuma de andar aqui a separarmos por ideologias ou partidos políticos. Há um princípio que diz assim: a soberania de um povo não pode ser afetada por ideologias. Ou seja, o povo é soberano. Se o povo é soberano, é proibido e é atentado ao povo você construir ideologias que separam o mesmo povo. Porque o povo é soberano. Então pratica esta palavra aqui que diz que o povo é soberano. O povo é soberano e não pode ser separado. O povo tem que ser unido. Agora, aí é que está. Como é que se faz para unir um povo? É uma ciência. Não é falar que as pessoas têm que se unir. Não. Exatamente, mas quero acreditar que vamos ter outra oportunidade para falarmos exatamente da união de um povo. Como é que se faz? Voltando ao nosso tema principal, falamos da democracia a partir de ontem até hoje. Vamos continuar no mesmo ritmo, mas não fugindo da nossa pergunta no central. Porque então, ainda estamos a falar, nós ainda não entramos na verdade eleitoral, sabe? Mas quando nós já jogamos no vídeo, Ok, então então, aqui o objetivo é deixar as pessoas curiosas. Ok. exato. Então, vais cortar essa. Exato. Conforme eu teria dito antes, que falamos de democracia e agora olhando também como tema central, democracia versus verdade eleitoral. O que está a acontecer? Como uma curiosidade, nós voltamos amanhã, pontualmente 18 horas, vamos dar o tempo para o nosso secretário-geral, ou seja,
o engenheiro Jeremias Tim a se preparar, cabular mais um pouco e amanhã quero acreditar que vai nos receber ao estúdio para mais uma sentada de conversa. Claramente. Essa conversa vai ajudar os nossos internautas, em especial também o pacato cidadão, a saber o que está a acontecer. Quem está por detrás disso? Será que é por falta da elite? Será que é por termos tirado o poder democrático nas mãos da mulher? Essas e outras perguntas vão ser respondidas amanhã com o nosso secretário-geral do partido PIUM. Meu nome é Vicente Fernando Domingos, eu fico por aqui e últimas palavras e fechamos. Vicente, muito obrigado por mais uma oportunidade. Como dizia no início, é preferível acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Escuridão. Estamos aqui para isso. Vamos fazer alguma divulgação de material e tema que nunca antes foi debatido, pelo menos em Moçambique. Certo. Em outras paragens da África, eventualmente, sim, ou então na diáspora, e para ver se com estas divulgações a gente consiga ter o rumo, porque do jeito que as coisas estão, qualquer um na rua quer verdade eleitoral e não sabem, coitados, que isto não é bem assim. Desta maneira, o sistema é construído de uma outra maneira. E quando tu fazes força para ter verdade, é uma coisa que no fundo concebida para expressar a verdade, esse sistema ataca-te. Exatamente. Então, neste momento, nós estamos como um povo que está sendo atacado pelo sistema que nós esperamos que nos sirva, mas em vez de nos servir, está-nos a atacar. Talvez voltando um pouco. Uma curiosidade, qual o estado de ânimo para segunda-feira, sendo que os resultados serão divulgados nesta data? Bom, o que eu prevejo para segunda-feira, naturalmente, e também isto o governo já mostrou claramente que há aqui uma necessidade de manutenção do status quo que está instalado, para mostrar exatamente aquilo que eu estava a dizer. A democracia que nos é vendida aqui, ela funciona na base de controle e escassez. Então, o sistema tende a controlar e a escassear. Exatamente. Para que o povo fique na linha. Mas eu acredito que precisamos de melhorar e só vamos melhorar com o diálogo. Exatamente. Conforme, beijos e abraços para quem vão e uma forma mesmo para fechar. Olha, toda a minha família, meus filhos, a minha parceira, agradeço pela oportunidade de ter estado aqui na reunião convosco. São a minha maior inspiração, a minha família, meus irmãos, minhas irmãs. Cumprimento a todos eles. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim foram as palavras deixadas com o nosso, ou seja, com o secretário-geral do partido PIUM. À mesma hora, volto para mais informações. Boa noite.